Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do canal Empreendedor Forjado. Nesse segundo vídeo do canal, eu vou contar um pouco da história da TK Master Corretora, que é a primeira empresa, é o primeiro CNPJ que eu abri. Hoje, graças a Deus, somos uma corretora legal, somos uma corretora forte aí. Temos 10 anos de história. A gente sabe que a maior parte das empresas no Brasil não passa dos 3 primeiros anos e para mim é um orgulho muito grande, é uma vitória muito grande conseguir chegar em 10 anos aí de história com a minha corretora. Nem sempre foi lindo, nem tudo foram flores na nossa história, mas com dedicação, com esforço e com muita disciplina, a gente conseguiu aí prosperar e fazer a nossa empresa chegar a 10 anos de mercado. Vou contar um pouquinho hoje da história da TK Master, um pouquinho hoje da minha história como empreendedor para vocês, mas voltado aí para o assunto da minha corretora, da corretora da qual eu faço parte. Apesar da corretora estar completando 10 anos de mercado agora em setembro de 2026, eu considero que eu já empreendo nela desde os 17 anos. Por que eu considero isso? Porque com 17 anos eu já tinha claro na minha cabeça que eu queria abrir essa corretora e que seria uma das minhas empresas. Então, contando um pouquinho da minha história nesse ramo específico de corretagem de seguros. Aos 16 anos, eu trabalhei na primeira corretora de seguros, né? Foi meu primeiro contato ali com uma empresa de seguros. Eu trabalhava meio período para ganhar, se eu não me engano, tá? R$ 200 aproximadamente ali. Não tinha condução, não tinha vale transporte, vale refeição, nada. O que eu buscava era conhecimento, então se o que eu buscava era conhecimento, eu tive a oportunidade de trabalhar na minha primeira empresa. Nessa oportunidade, comecei a trabalhar meio período, só que eu estudava à noite. Então depois de 3 meses trabalhando com o meu grande amigo Claudemir, eu pedi para ele, eu falei: Claudemir, eu queria trabalhar mais, cara, eu queria aprender mais. Eu já fazia bastante coisa na empresa, conferência de apólice, cadastro de clientes, baixa de parcelas, mas eu queria ir mais fundo, eu queria aprender mais ali sobre o ramo em que eu trabalhava. E eu pedi para ele: Claudemir, você não consegue deixar eu trabalhar o dia inteiro? Ele falou assim: João, eu não consigo pagar mais, eu não consigo, porque infelizmente eu tenho uma barreira financeira e não consigo deixar você trabalhar o dia todo por conta disso. E eu falei: Claudemir, se esse é o problema, então fica tranquilo, eu não tô pedindo um aumento, eu tô pedindo para trabalhar o dia todo, porque eu quero aprender mais. Se eu estudo à noite, eu não quero ficar metade do meu dia ocioso aí, sem fazer nada. E ele falou: então tá bom, João, pode trabalhar o dia todo e quando conseguir o aumento do seu salário. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, se eu não me engano, ele aumentou lá, acho que para R$ 300 o meu salário, 250, 300, eu não me recordo de cabeça, que já fazem 20 anos, né? Me permitiu trabalhar, né, o dia inteiro, fui aprendendo mais. Essa experiência para mim, ela foi excelente, porque apesar de ter um trabalho legal, apesar de estar ganhando experiência, eu não era registrado, né? Para mim foi bom, para ele também, foi uma ajuda mútua. Eu consegui emprego em uma outra corretora, na qual eu larguei, né, a corretora do Claudemir, e fui para essa corretora. E chegando lá, eu fiquei só metade do dia nessa corretora. Eu vi uma atitude do dono dela que para mim era inegociável e eu não me senti confortável, não me senti à vontade. Saí para almoçar, ao invés de voltar do almoço, liguei para ele e falei que não voltaria mais. Não vou repetir aqui o que ele falou, mas assim, foram palavras das quais foram muito duras, foram ofensivas, e eu olhei e falei: não quero trabalhar com esse cara, porque se ele vier falar assim comigo, em algum momento a gente vai se estranhar. E eu já percebi que assim, não era o tipo de empresa que eu buscava. Logo na semana seguinte, apareceu uma outra oportunidade, né, em uma corretora legal, uma corretora de médio porte ali. Eles eram muito fortes no seguro de vida e assim, os donos eram extremamente bem-sucedidos. Eles eram assim, fora da curva. Trabalhando 3 meses lá, eu olhei e eu defini, eu falei: putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser corretor de seguros, eu quero ter uma corretora de seguros. Aliás, eu pensava, eu quero crescer nessa empresa primeiro, né? Pensava, eu quero crescer nessa empresa, quero ver até onde eu posso ir. Uns 6 meses depois que eu estava nessa empresa, eu falei: vou estudar isso, o que eu posso fazer para crescer na empresa? Ah, eu vou ver que curso que faz um corretor de seguros. E aí eu encontrei qual era o curso que fazia,
me inscrevi para fazer esse curso e fui todo feliz e orgulhoso falar para gerente. Falei, olha, eu me inscrevi aqui nesse curso e eu vou pagar, acho que na época era R$1.200, R$1.500, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou pagar esse curso e eu vou fazer para crescer dentro da empresa. Ela falou, João, você é louco? Esse curso é para ser corretor de seguros. Ele vai ser mal visto aqui pelos donos da corretora. E eu falei, poxa, entendi, eu não sabia, eu queria só crescer, mas esse curso é o que precisa para ser corretor? Eu nunca fui um cara mais estudioso do mundo, então eu olhei e falei, poxa, será que não é uma oportunidade para mim? Será que eu não poderia fazer isso da vida? Não paguei o boleto, não fui fazer o curso porque senti resistência já da minha gerente, então decidi por hora segurar esse projeto, mas nesse momento eu já tinha claro na minha cabeça. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não quero ter só uma empresa, eu quero ter pelo menos umas 3, 4 empresas, porque quem tem um não tem nenhum, né? A gente sabe como que é complicado, principalmente num país como o Brasil, é desafiador. Eu já me considerava um empreendedor, porque eu trabalhava nela com o intuito, com a meta de ter a minha própria corretora. Me dediquei demais, extremamente, ao máximo. Eu era apoio de vendas, eu dava assistência para 2 vendedores e vira e mexe eu ficava ocioso e eu pedia para eles me ensinarem a fazer o trabalho deles. Quando eu acabava o meu trabalho, eu chegava neles e falava, olha, eu quero fazer o que mais tem para fazer? Ah, não tem nada. Pô, deixa eu ligar para esse cliente aí, deixa eu pegar o perfil dele, deixa eu fazer uma cotação, me ensina, me deixa ajudar. Essa minha proatividade, ela foi muito bem gratificada, porque alguns meses depois, eles decidiram me passar para a equipe comercial, me passar para vendas. Então, eu fiquei assim, muito feliz, não tem nem o que falar. Essa experiência, ela foi muito gratificante para mim. Tive meus contratempos. Eu lembro que tinha uma menina que ela era apoio do comercial igual eu, ela ajudava outros 2 vendedores. E um belo dia ela foi promovida. Ela não gostava muito de mim. Eu virei apoio dela. Ela foi promovida para vendas e me colocaram para dar o suporte para ela. Logo no começo ela já deixou claro que não ia ser fácil. Ela já falou, João, agora você vai ver, eu vou te colocar no tronco, você vai ver o que é trabalhar. Eu falei, ih, caramba, beleza, né? Eu não tenho medo de trabalhar não, pra mim tá tudo certo. Todos os erros que eu pegava dela, eu ligava no ramal dela discretamente, falava assim, seguinte, esse daqui você esqueceu de fazer, esse daqui você deixou passar, essa proposta não transmitiu. E ela, nossa, obrigado. Só que quando eu faltava, ela ia, pegava as minhas pastas, abria e jogava todas as propostas na mesa e falava, olha aí, isso daqui tá aqui ainda. O que ele fica fazendo o dia inteiro? Ele não faz nada. E as pessoas me falavam depois, né? Eu falava, beleza, pô, eu tô fazendo meu trabalho bem feito, eu não tenho nada pra ter medo do que ela possa falar ou não. Pra mim tá tudo tranquilo, sem novidade. Tô aqui pra trabalhar. 6 meses depois, sem eu precisar falar absolutamente nada, ela foi mandada embora, ela foi desligada da empresa e eu fui promovido para vendas. Eu fui promovido para vendas no lugar dela. Ela vendia bem, ela batia as metas, mas a postura dela, né, ao ter um cargo acima do que ela tinha anteriormente, mostrou para os donos da empresa que não era o tipo de pessoa que eles queriam lá. Fui promovido para vendas. Minha meta na época era 30 mil em vendas de seguro de automóvel. Simplesmente eu não bati a meta por 3 meses. Eu fiquei os 3 primeiros meses sem chegar nem perto da meta. Minha gerente me chamou para uma reunião, eu falei, ferrou, né, cara? Vendedor que não vende vai me mandar embora. Até entendo e concordo, não tem muito o que fazer. Para minha surpresa, ela não fez isso. Ela criou um cargo diferente para mim. Era a mesma coisa que eu fazia antes. Eu era apoio de 2 vendedores. Porém, eu não era comissionado. Como ela já tinha me promovido e não podia me voltar para apoio de vendas de novo, ela pegou e criou o mesmo cargo, né, como se fosse um apoio de vendas, só que ao invés de dar suporte para 2 vendedores, eu comecei a dar suporte para 4 vendedores e comecei a ser comissionado, comecei a receber um percentual de comissão sobre as propostas nas quais eu atuava. Então, assim, para mim aquilo ali foi muito gratificante, porque eu vi o meu trabalho sendo valorizado. Em muitas empresas, o pessoal ia pegar e ia mandar embora, mas ela falou, não é porque você está conseguindo vender que apaga o seu trabalho, que apaga o que você fez aqui. Então eu vou criar esse novo cargo para manter você na empresa. Maravilhoso, isso daí para mim foi sensacional. Essa gerente foi uma das melhores gerentes que eu já tive na vida.
Eu lembro que logo no começo ela falou pra mim assim, ela me chamou no ramal, falou: João, deixa eu te falar uma coisa. Você fala muita besteira, você fala muita coisa pros clientes que é errada, que é incorreto. Eu falei: pô, desculpa, eu vou melhorar, eu vou aprender mais. Ela falou: não tem problema, você não é vendedor, os vendedores eles contornam isso daí. O problema é que você fala muito alto, todo mundo tá ouvindo o que você fala, então fala baixo, para de falar alto. Me ajudou muito a crescer na vida, foi uma pessoa sensacional e com certeza tanto a empresa quanto as pessoas fizeram muito parte ali do sucesso que a minha empresa tem hoje. Depois de algum tempo, eu consegui emprego em uma corretora maior, trabalhava dentro de concessionárias, uma grande rede de concessionárias de São Paulo. Consegui emprego como vendedor dentro da concessionária, vendedor de seguros. Nessa empresa eu vi que eu sabia vender, eu conseguia vender. O que eu não consegui fazer na empresa anterior, nessa eu consegui. Eu considero que o que foi essencial para eu aprender a negociar foi a mudança de característica. Na primeira corretora, eu trabalhava vendendo por telefone, então eu não tinha pessoa ali frente a frente. Na segunda corretora, que eu fui para parte de vendas, era em concessionária, então eu tinha o cliente ali na minha frente. Então isso para mim mudou completamente o cenário do jogo. Eu consegui vender, eu fiquei nessa empresa 5, 6 anos. Também foi uma empresa muito importante na minha história. Continuei empreendendo com a cabeça de que hoje eu sou CLT, mas isso não vai me impedir de empreender. Hoje eu sou CLT, então eu vou trabalhar o quanto eu precisar para juntar um dinheiro para conseguir fazer o curso que eu preciso para conseguir abrir a minha corretora. E assim foi feito. Eu poderia ter feito isso antes, alguns fatores da minha vida acabaram me fazendo priorizar outras coisas antes. Não me arrependo disso. Enquanto eu estava nessa empresa e já empreendendo, querendo fazer o curso de corretores, eu conheci a minha esposa. Depois de um ano mais ou menos, a gente teve a minha filha, que coincidentemente foi um mês depois de eu abrir a minha empresa, de eu tirar o CNPJ aí da TK Master. Como eu ainda estava na corretora das concessionárias, então eu não operei logo de início. Eu esperei até o final do ano, um pouquinho antes do final do ano eu pedi as contas para em janeiro do ano seguinte, de 2017, eu começar a operar de fato com a minha empresa, com a TK Master Corretora. Na época era somente eu, não tinha sócios. Foi um desafio muito grande. Durante um ano eu trabalhei somente com seguro de automóvel, só que acontece que assim, a conta não fechava, eu não tinha mais 200, 300 clientes na minha mesa todo mês igual eu tinha na concessionária. Então assim, eu tinha que correr atrás de clientes. O resultado desse primeiro ano da TK Master foi péssimo para mim. Eu já era casado, eu já morava com a minha mãe, eu já tinha minha filha e nesse um ano a empresa só se pagou, a empresa só pagou as próprias despesas. Isso para mim foi muito difícil. Não posso falar que eu cheguei à falência porque eu já tinha uma filha, eu já era casado e morava com a minha mãe, então teoricamente eu já era falido. Mas quando chegou no final desse primeiro ano, né, no final de 2017, o meu avô teve que fazer um empréstimo para eu conseguir pagar as contas da TK Master para não fechar a empresa, para não fechar as portas, para conseguir manter a empresa. Empréstimo esse que eu paguei até o final de 2023, isso foi no final de 2017. Então imaginem só como foi. Foi algo bem difícil, mas faz parte da minha história, da história da empresa e é algo que a gente valoriza ter passado por esse momento. Um conselho que eu dou para você que quer empreender ou que já está empreendendo: tenha persistência, não desista, porque assim, grande parte das empresas não prosperam porque as pessoas desistem. Então, às vezes na primeira, na segunda, na terceira dificuldade, não desiste, continua. Não vai ser fácil no começo. Se você passar pelas turbulências, se você passar pelas oscilações, pelas dificuldades dos primeiros anos, eu tenho certeza que a sua empresa vai prosperar e você vai conseguir ajudar um monte de pessoas. Clientes, funcionários e até mesmo amigos, até mesmo pessoas que se espelham em você. Então, segure firme nesse início de empreendimento, porque ele realmente não é fácil, ele é cheio de dificuldades, é cheio de desafios,
mas faz parte do crescimento, do amadurecimento de todo empresário, de todo empreendedor. Após esse empréstimo que o meu avô pegou, eu tive um pequeno deslize. Eu tinha que fazer um recadastramento de corretor e eu não fiz porque eu tinha acabado de abrir a corretora um ano antes. Eu pensei, isso daí eu não preciso fazer, isso daí é tranquilo, ele vai automático. Mas acontece que quando chegou em 2018, eu acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, a minha corretora foi bloqueada. Ela foi bloqueada por conta desse recadastramento, que era algo simples. Era só eu entrar num site e ir avançando e pagar um boleto. E eu, por falta de conhecimento, não fiz. Com esse bloqueio, eu tive que procurar algum jeito de me manter, né? Tanto de me manter como de manter a empresa. Conheci uma franquia que trabalhava com seguros, mas no ramo de saúde, no ramo de plano de saúde. Era um ramo que eu sabia que era muito mais rentável, mas que eu não tinha experiência, eu precisaria aprender a trabalhar. Entrei nessa franquia e fiquei lá por uns 5, 6 anos operando com eles no saúde. Em contrapartida, eles me passavam tudo que era de automóvel, de demais ramos que eu já tinha experiência. Automóvel, residencial, empresarial, seguro de celular, enfim. Após 6 anos aproximadamente aí nessa franquia, eles fizeram uma negociação da qual eu não gostei, não foi uma boa negociação para mim, né? Então eu resolvi deixar a franquia. Com isso, voltei a operar na TK Master, né? Na corretora que eu já tinha e que até então estava só operando na parte de demais ramos. Bom, eu considero que essa experiência para mim foi muito gratificante. Na época da franquia eu era obviamente um franqueado, então não tinha nada, não tinha salário, vale transporte, vale refeição, ajuda de custo, nada. Era só a cara e a coragem, era ir para vender. Eu me lembro que um dos diretores da empresa, ele falava, agenda a visita, Voltarel, agenda a visita que a gente vai, e a gente vai vender, e a gente vai voltar com cheque, não sei o que lá. Falei, beleza. Primeira visita que eu agendei, uma venda de R$300 na Zona Norte. Cheguei na sala dele ansioso, empolgado, e falei, agendei visita, vamos lá, vamos buscar o cheque, vamos preencher a proposta, tal, não sei o que. Ele falou, pô, legal, onde que é? Eu falei, Estrada do Emboimirim. Ele falou, Voltarel, de quanto que é essa venda aí? Falei, depende, a mais barata 350, mas dá pra gente tentar vender uma de 480. Ele falou, faz o seguinte, pega o carro e vai lá, porque eu não vou até lá pra isso não. Eu falei, caramba, primeiro desafio, primeira reunião que eu agendei, vou sozinho, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Peguei uma proposta que tinha no carro, fui com a cara e com a coragem, e chegando lá, era um senhor muito gente boa, dono de um bar, que é meu cliente até hoje, inclusive. Então, deu tudo certo, fechei o contrato, voltei com a proposta assinada, com o cheque. Foram os R$300 provavelmente mais agradecidos da minha vida. Eu lembro que eu voltava no carro gritando, agradecendo a Deus por eu ter conseguido fazer aquela venda mesmo, né? O valor em si da venda, para mim, não era muito relevante. O relevante era o desafio, era eu conseguir superar isso, era eu conseguir ajudar o cliente, porque ele estava pagando mais caro e eu estava levando ele para um plano onde ele teria um custo menor, mas teria a mesma rede de atendimento. Por ajudar o cliente eu já me senti satisfeito, mas por ver o meu potencial, por ver a realização ali, de algo que para mim parecia muito distante, eu fiquei assim extremamente satisfeito. Foi provavelmente uma das vendas mais comemoradas da minha vida. Depois disso eu já cheguei a vender plano de R$100 mil por mês. Obviamente que eu comemorei, obviamente que foi uma venda sensacional, mas a primeira venda de R$300, ela foi tão comemorada, tão agradecida quanto a maior venda que eu já fiz, que foi de R$100 mil aí em um plano de saúde. Então assim, pessoal, nesse segundo vídeo o que eu queria passar para você era um pouco da história dessa empresa, era um pouco da história desse meu empreendimento. Tive vários desafios, vários altos e baixos. Se eu tivesse desistido, com certeza a minha empresa não teria o tamanho que ela tem hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele te ajude de alguma forma na sua vida. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver uma sugestão, se você tiver uma crítica, se você puder ajudar, contribuir, colaborar com o nosso canal para a gente continuar produzindo e levando conhecimento da experiência que eu tenho para você, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para um amigo e eu espero poder ter ajudado, tá certo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.